Em Levítico capítulo 19, versículo 19, Deus diz: "Não plantem duas espécies de sementes num mesmo campo." À primeira vista, parece só uma regra agrícola, mas na verdade existe muita sabedoria por trás dessa frase dita por Deus. Quando Deus diz não plantem duas espécies de sementes num mesmo campo, Ele está querendo dizer que não podemos plantar de tudo, que não há espaço no campo para que nós plantemos de tudo, e que quando tentamos plantar de tudo, não há espaço no campo. As raízes das sementes que plantamos vão acabar competindo entre si e nenhuma das árvores que deverá crescer vai crescer forte. Na vida acontece o mesmo. Temos infinitas possibilidades, temos infinitas sementes. E nesse mundo de infinitas possibilidades, o que a gente quer é plantar de tudo. Achamos que quando a gente planta de tudo, a gente tem mais chances de colher bons frutos. Mas essa frase nos ensina que não podemos plantar de tudo, precisamos escolher a semente que plantaremos no nosso campo. E é aí que entram as escolhas difíceis. Decidir qual semente plantar é abrir mão de todas as outras possibilidades de sementes que poderiam também nos gerar bons frutos. O que torna difícil fazer a escolha da semente. E o que torna difícil é a maneira como as opções se relacionam. Não existe uma opção melhor do que a outra. Quando pensamos em decisões difíceis e analisamos as escolhas que temos, analisamos as opções que temos, cada opção tem as suas vantagens e desvantagens. E não conseguimos olhar para as duas e dizer qual é melhor de maneira geral. Quando eu iniciei esse canal no YouTube, eu tinha duas possibilidades. Ou falar de matemática, já que eu sou professora de matemática, ou falar de assuntos como este, desse vídeo, que despertam o meu interesse. A minha decisão foi por falar de matemática porque era algo mais comum para mim, algo que eu estava habituada a fazer. Então, passado o tempo, eu decidi que eu não queria mais fazer essa plantação. Eu decidi que eu limparia o meu campo e que eu faria uma nova plantação. Eu escolheria uma nova semente para plantar no meu campo. Mas qual é a dificuldade, então, de escolher a semente a ser plantada? A dificuldade vem do fato de que assumimos que valores como amor, justiça e bondade, eles são similares a quantidades como comprimento, peso e massa. Mas os valores, eles não podem ser quantificados por números. Quando falamos em quantificar alguma coisa e fazer uma escolha, nós usamos a razão. Quando eu digo eu tenho uma caixa aqui, uma caixa 1 e aqui eu tenho uma caixa número 2 e eu quero saber qual caixa é maior. Eu terei três possibilidades para isso. Ou a caixa 1 é maior do que a caixa 2, ou a caixa 2 é maior do que a caixa 1, ou as duas caixas possuem o mesmo tamanho. Vejam que eu uso a ciência matemática com maior, menor ou igual e eu consigo fazer uma escolha. Qual caixa é maior ou as duas caixas são iguais? Só que para as nossas decisões difíceis, a ciência matemática, o racional, ele não funciona. Porque se o racional funcionasse sempre para todas as escolhas, isso não faria de nós seres humanos que temos emoções. Então a dificuldade em fazer escolhas difíceis, ela vem do fato de que nós temos uma quarta possibilidade na hora de fazer escolhas. E essa quarta possibilidade é quando as escolhas estão no mesmo nível de importância. Eu não consigo dizer qual opção é melhor, porque cada opção traz os seus benefícios e eles são diferentes, eles possuem valores diferentes. Mas então, como nós fazemos escolhas difíceis? A nossa capacidade de fazer escolhas difíceis, ela está atrelada ao fato de nós conseguirmos criar razões para fazer essas escolhas. Nós criamos razões, por exemplo, para escolher o nosso trabalho, a casa onde a gente mora, o nosso parceiro amoroso. Nós temos razões e essas razões são pautadas nos nossos valores, que fazem com que a gente tome uma decisão diante dessas escolhas difíceis. Muitas vezes a gente fica esperando um sinal divino para que a gente possa fazer uma escolha, para que a gente possa fazer essa escolha perfeita.
Mas Deus não está nos chamando para que façamos a escolha perfeita, para que tomemos a decisão perfeita. Ele nos chama para que façamos uma escolha e que sejamos fiéis nessa escolha. Então, a verdadeira pergunta não é qual é a melhor escolha diante dessa situação, mas quem eu me torno ao escolher esta opção diante de Deus. E essa pergunta ela pode então nos ajudar a fazer escolhas difíceis, já que essas escolhas difíceis elas não são racionais. Escolhas difíceis são oportunidades que Deus nos dá de sermos autores da nossa própria vida, alinhados com o propósito dele. Porque assim como o agricultor que escolhe qual semente plantar no seu campo, ele escolhe essa semente e precisa ser fiel até que essa semente germine e dê frutos. Nós também precisamos fazer uma escolha. Qual semente plantaremos hoje? Mas após escolher a semente que nós vamos plantar, precisamos ser fiéis no processo, até que ela germine, só assim poderemos colher bons frutos.